Vamos lá, cara. Vídeo de volta ao meu cenário habitual aqui na minha casa. Eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista e sou tricolor. Vamos embora para notícias do Fluminense sem qualquer enrolação. E finalmente, tá? Novamente, a gente precisa destacar que Facundo Bernal fechou, né? E agora sim fechou efetivamente. O Fluminense fez o anúncio oficial do jogador nas suas redes sociais, no seu site oficial. Tá aí na tela pra galera que quiser ver o post, né, que o Fluminense fez nas suas redes sociais. Tá aí, ó, Facundo Bernal contratado. Facundo Bernal é o novo reforço do Fluminense, vindo do Defensor. O volante assina contrato com o Fluminense até julho de 2028. Ou seja, estamos falando aí de um contrato de 4 anos. 4 temporadas ele assinou com o Fluminense. Essa daqui é a matéria no site oficial do Fluminense, diz que o meia assinou até julho de 2028. Se apresentou no CT Carlos Castilho, realizou exames médicos e assinou o vínculo até julho de 2008. Estava no Defensor. Bernal é considerado uma das grandes joias do futebol sul-americano, foi titular em todas as seleções de base do Uruguai e recentemente foi convocado para a equipe principal. Conquistou 2 vezes lá pelo Defensor a Copa Uruguai. E aqui aquelas declarações que ele deu, junto com o presidente Mário Bittencourt. Um breve histórico, né, do Bernal, ó, que 31 de maio debutou na seleção principal no empate em 0-0 no amistoso contra a Costa Rica. É isso então, cara. Facundo Bernal, meia de 2003. Nascido em Montevidéu. Finalmente anunciado, só pra gente relembrar aqui, né, em relação a valores, né? O jogador teve o investimento ali do Fluminense na casa dos 3,6 milhões de reais, algo em torno ali cerca de 3,6 milhões de dólares, algo em torno de 20 milhões de reais, e esse investimento foi feito por 60% do jogador. Só para poder passar a informação sobre os valores também. A maior compra, até com uma certa vantagem de toda a gestão Mário Bittencourt. Inclusive, estou preparando um videozinho para quem curtia o vídeo de listas aqui do Raiz Tricolor. Estamos preparando aí uma volta do vídeo de listas, atualizando alguns, regravando principalmente para atualizar alguns daqueles vídeos, beleza? Então, pode esperar aí que em breve, provavelmente, eu não prometo nada, mas provavelmente o vídeo de listas estará de volta. Outra notícia que chamou a atenção também foi a da escalação do Fluminense, que foi esboçada por Mano Menezes, segundo a publicação do jornalista Vene Casagrande. Aliás, fui até confirmar e ver, o Vene Casagrande não deu essa notícia, pelo menos não foi o primeiro a dar essa notícia, não, até deu, mas a notícia foi do Caio Bloch, lá no Trivela, de que o Mano Menezes escalou o Fluminense com novidades no ataque. Segundo diz a matéria, que eu vou botar aí na tela, Mano Menezes vai para campo com Cano e Nonato fora. Exatamente. Cano e Nonato estão fora da partida. O Nonato, como eu trouxe aqui em primeira mão, né, quando estava lá direto de Caxias do Sul, por conta de uma lesão no tornozelo, né, que ele já havia sofrido, não sei, ainda não consegui apurar questões de exames médicos, né, relacionados a ele, mas teve problema no tornozelo, foi substituído por isso e provavelmente estaria fora do jogo contra o Bahia mesmo. E no caso de Germancano, enfim, segue fora também, e aí diz até aqui que, de certa maneira, ajudam o Mano Menezes em decisões difíceis, né, porque mantém o Martinelli e mantém o Cauã Elias. Nem Germancano vai para o banco para o Cauã Elias e nem o Martinelli seria banco pela primeira vez, seria barrado do time para a entrada do Nonato. E aí, obviamente, está escrito aqui que facilita para tomar a decisão. Dificulta, principalmente, a situação do Nonato, porque o Martinelli não vem muito bem. Na zaga, Thiago Silva vai ter ao seu lado Antônio Carlos, tá? O Thiago Santos, que foi escalado nas primeiras vezes ali ao lado do Thiago Silva com o Mano Menezes, pegou um jogo de suspensão. O Antônio Carlos jogou no último final de semana
a partida lá em Bragança Paulista ao lado do Thiago Silva, agradou o Mano Menezes, que poupou o Thiago Silva no meio de semana, e agora, escalou Antônio Carlos e Thiago Santos, agora quando tem todos à disposição, vai de Antônio Carlos, segundo diz aqui, se devem às características do ataque do Bahia, tá? Então é referente ao ataque do Bahia, a forma como eles jogam. O zagueiro Ignacio, reforço para a temporada, ainda não fez sua estreia no Fluminense. O Mano Menezes acredita que o jogador precisa de um pouco mais de tempo de adaptação ao futebol brasileiro e ao formato de jogo da equipe. Enfim, essa é a apuração do Caio Blois. A notícia diz aqui que o Fluminense deve ir a campo com Fábio, Samuel Xavier, Antônio Carlos, Thiago Silva e Diogo Barbosa, André Martinelli Ganso, Arias Serna e Cauã Elias, Marcelo no banco, não tem qualquer notícia em relação a ele estar fora por questão física, e pontua que também a notícia do Caio Blois de que o Mano Menezes testou Lima e Keno como opções. Aí resta a gente saber opções no lugar de quem? No lugar do Serna. Pelo visto o Lima agradou. Hoje, dependendo do jogo, se a gente está perdendo ou empatando, o Keno, na disputa com o Lima, faz um sentido justamente por conseguir abrir mais o campo. No caso do Lima, aí numa alternativa onde a gente está empatando ou ganhando, o Lima tem ali uma estrutura mais interessante e, voltando de lesão, agradou ao treinador do Fluminense. Vamos para a última notícia desse vídeo, tá? Desse sábado. Já cheguei em casa, vou acabar esse vídeo, vou fazer live no canal 20, enfim, tá? A notícia é do portal Football Transfers, um portal inglês de notícias de transferência, como o próprio nome já diz. Vamos dar uma lida na matéria, é uma matéria do Jack Talbot, que é um jornalista inglês, tá? De referências dele acerca de Fluminense. Ele falou sobre um interesse ali da equipe do Manchester United, ainda quando o Liverpool negociava com o André lá atrás. Não chegou a se virar oferta, proposta em si, né? Era só um interesse. E aí diz aqui, ó, exclusivo, Fulham e André negociam à beira do colapso. Só para explicar, eu botei no Google Tradutor para facilitar a leitura para todo mundo aqui. Então pode ter que uma coisinha ou outra que vai ficar meio estranha, mas a gente corrige. O Fulham deixou as negociações com o meio-campista do Fluminense, André, após semanas de negociações, como informado ao Football Transfers. Essa matéria, ela é de 3h40, mas aí num horário diferente, enfim, até porque no momento que eu estou gravando são 3h30, então ela provavelmente é de 3 horas atrás, deve ser o horário da Inglaterra. A equipe da Premier League voltou a contactar, né, o clube do Internacional, né, do jogador da seleção brasileira, depois de João Palhinha ter sido transferido ao Bayern de Munique por 51 milhões de euros em julho. Não se esperava que os termos pessoais fossem um problema, já que a equipe do Fulham e André mantiveram, né, uma linha de comunicação durante todo o ano. Termos pessoais, lê salário, tempo de contrato, o acerto de André com a equipe inglesa. O CEO do Fulham, Alistair McIntosh, e o técnico Marcos Silva estiveram no centro das discussões sobre o jogador de 23 anos após a sua transferência fracassada para o clube durante a janela de transferências de janeiro. A perspectiva de uma mudança surgiu neste verão, no caso neste inverno, né, agora no meio do ano. Disseram-nos que o Fluminense estava esperando 30 milhões de euros, e esse estava esperando que é ruim. Mas as condições de pagamento e os honorários gerais sufocaram as negociações, com o clube do Oeste de Londres oferecendo 25 milhões de euros e não estando preparado para subir mais. Pessoas próximas a André, e aí vamos lá, a gente pode ser bem claro aqui, pessoas próximas a André, com o Jack Talbot, provavelmente representantes, staff do jogador, consideram isso muito improvável nesse momento e já estão planejando um futuro para André sem o Fulham. Diz aqui que o Fulham conversou com o Scott McTominay do Manchester United e que pode ser que pinte até uma oferta nessa janela também. E aí diz que aqui que também contratou já um jogador do Arsenal. E aí continua falando sobre o Fulham. Cara, ele postou um tweet também. Esse tweet foi postado um pouquinho... Deixa eu achar aqui o tweet. Ele foi postado na hora aqui do Brasil, 6 e pouca da manhã. Foi um pouquinho mais cedo. Ele postou de manhã, né? Esse tweet aqui, ó. Ele, no caso lá pra eles, umas 9 e pouca da manhã.
ainda não se resolveu, né? Não tem nada sobre a mesa, né? De oferta, de proposta para o André. O Fluminense quer 30 milhões de euros, mas nenhuma oferta do Fulham chegou nesses termos, né? Termos pessoais não são problema, o acerto do André com o Fulham, mas penso que estamos chegando a um estágio em que uma mudança começa a parecer improvável. Uma mudança no sentido de cenário, né? A mudança seria o André ir para o Fulham. Cara, a gente vai ter que esperar agora. O cenário é esse. Vai ter que esperar. Porque iniciar outra... Tem muita coisa pra gente falar dessa situação do André, tá? Tem muita coisa pra gente falar dessa situação do André. Eu vou gravar um vídeo provavelmente específico sobre isso no início da semana, tendo ou não novidades, pra falar sobre toda a parada do André, toda a venda do André. E como isso do início ao fim é uma sucessão de acontecimentos que resulta agora num dos casos bizarros do futebol brasileiro em relação à venda ou não venda. Mas o cenário de notícias atualmente é esse. Deixa o like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal, dá aquela moral aqui pra gente. Tamo junto, até a próxima. Valeu!